Sem fôlego e morta de medo, Chloe socou o botão do elevador com toda a palma da mão. Os passos ecoavam atrás dela pelo corredor de mármore. Ele vinha. As portas de aço se abriram deslizando e Chloe se lançou para dentro, fugindo de um monstro. Mas quando as portas se fecharam com um baque surdo, ela compreendeu com horror que acabava de se trancar com outro. Os pulmões de Chloe Harrington ardiam enquanto ela corria a toda velocidade pelo elegante corredor revestido de veludo do Hotel Pier. Os sons abafados da gala beneficente ficavam para trás, o tilintar das taças de cristal, o murmúrio grave da elite de Manhattan, o quarteto de cordas executando um Vivaldi inquietante. Tudo se dissolveu num zumbido distante. A única coisa que Chloe conseguia ouvir era a batida frenética do próprio coração e os passos pesados e deliberados do homem que a perseguia. Richard não corria. Ele não precisava. Como senador estadual proeminente e herdeiro de um vasto império imobiliário, Richard operava com a certeza absoluta de que o mundo o esperaria. Momentos antes, Richard havia agarrado o pulso de Chloe com os dedos cravados na pele com força suficiente para deixar um anel de hematomas escuros sob a manga do seu vestido de seda. Você só vai embora quando eu mandar, Chloe. Richard havia sibilado com o hálito quente cheirando a uísque escocês. Foi exatamente antes de Chloe enfiar o salto-agulha no peito do pé dele e disparar em corrida. Chloe arriscou uma olhada por cima do ombro descoberto. O corredor estava vazio por uma fração de segundo, mas ela conhecia bem a planta do hotel. Richard cortaria pelo salão de fumantes. Richard estava caçando ela. Mais à frente, escondido no nicho afastado da circulação principal, havia um elevador de serviço privativo. Uma discreta placa de latão indicava acesso exclusivo ao penthouse e garagem. A Chloe não importava para onde fosse, contanto que fosse para baixo. Chloe se jogou sobre o painel e seus dedos trêmulos esmagaram o botão de chamada. Vamos, vamos, ela sussurrou com a voz embargada. A uns 30 metros, dobrando a esquina, surgiu a silhueta larga de Richard. O paletó do smoking estava desabotoado. O rosto dele aceso por uma fúria fria e assustadora. Os olhos de Richard se fixaram nos de Chloe e um sorriso cruel e triunfante se formou no canto dos lábios. Richard começou a andar mais rápido. Tim! As pesadas portas de latão deslizaram em silêncio. Chloe não olhou, simplesmente se lançou para o interior da cabine revestida de madeira e apertou freneticamente o botão da garagem subterrânea. Chloe! A voz de Richard retumbou pelas paredes de mármore. Richard quebrou em corrida, estendendo a mão em direção a ela. Chloe se colou ao canto do elevador, prendeu a respiração e rezou para um Deus com quem não conversava há anos. As portas começaram a se fechar de um jeito desesperadoramente lento. Os dedos de Richard roçaram a borda da moldura da cabine exatamente quando as pesadas portas se fecharam com um golpe mecânico contundente. Chloe desabou contra os painéis de mogno, escorregando até ficar sentada no chão. Ela abraçou os joelhos contra o peito e enterrou o rosto entre as mãos enquanto um soluço rouco e sem lágrimas rasgava a garganta. Estava salva. Pelo menos por 60 segundos. Estava salva. Você está arruinando o acabamento dos meus sapatos. A voz era grave, ressoante e absolutamente desprovida de pânico. Não era a voz de Richard. Não era a voz de um manobrista. Soava como cascalho envolto em veludo. Chloe arfou e ergueu a cabeça de um golpe. Chloe se arrastou para trás até que as costas bateram na parede oposta, e os olhos arregalados e aterrorizados dela foram se adaptando à tênue iluminação âmbar do elevador privativo. Ela não estava sozinha. De pé no canto oposto, apoiado com insolente calma sobre uma bengala de empunhadura prateada, havia um homem. Era alto, imponentemente alto, vestido com um terno sob medida na cor grafite que se ajustava às linhas largas dos ombros. O rosto era um estudo de ângulos duros, mandíbula pronunciada, maçãs do rosto altas, cabelo escuro e rebelde penteado para trás. Mas foram os olhos dele que gelaram o sangue nas veias de Chloe. Eram de um azul glacial e penetrante, e a observavam de cima com a indiferença calculista de um predador contemplando um pássaro ferido. O homem não se mexeu, não estendeu a mão para ajudá-la a se levantar. Simplesmente a observou. Chloe engoliu em seco com a garganta ressecada. Me desculpe, ela gaguejou, agarrando o corrimão de latão para se levantar. Não sabia que havia alguém aqui. Foi uma emergência. Isso eu deduzi, disse o homem com suavidade. O olhar dele desceu para os pés descalços de Chloe. Ela havia largado os saltos em algum ponto do corredor, e depois para os hematomas de cor púrpura que formavam uma cruel pulseira ao redor do pulso pálido dela.
Embora geralmente quando uma mulher invade meu elevador privativo, ela tem a cortesia de se apresentar. O elevador privativo dele. A mente de Chloe disparou. Ela olhou para o painel. Não havia botões para o saguão nem para os andares principais, apenas o penthouse, o térreo e os níveis inferiores. Sem querer, ela havia invadido a segurança de um dos VIPs mais exclusivos do hotel. Sou Chloe, ela disse com a voz trêmula apesar de todos os esforços para mantê-la firme. Chloe Harrington, por favor, me deixe sair na garagem. Não vou te incomodar mais. O homem inclinou levemente a cabeça. Um tênue aroma metálico de ozônio e madeira de cedro chegou até Chloe. Harrington, ele murmurou saboreando o sobrenome como quem prova um vinho. Como o falecido juiz Harrington. O que torna o homem de quem você fugia o senador Richard. O fôlego de Chloe falhou. Como você sabe isso? É meu negócio saber quem ocupa meus prédios, senhorita Harrington. Ele respondeu com calma. Um arrepio percorreu a espinha dela. Meus prédios. O Pier era propriedade de um conglomerado corporativo, uma empresa de fachada que toda a alta sociedade nova-iorquina sabia ser uma frente do Sindicato Costa. A revelação a atingiu com a força de um soco físico. Ela estava a menos de 1 metro de Gabriel Costa. A mídia o chamava de investidor de capital de risco. A polícia o chamava de chefe incontestável da maior família do crime organizado da Costa Leste. Era um fantasma, um homem que orquestrava aquisições corporativas hostis e golpes violentos no submundo com a mesma eficiência impiedosa. Chloe recuou até ficar esmagada contra as portas. Ela havia fugido de um político manipulador e abusivo para se trancar numa caixa de aço com um autêntico chefe da máfia. Os lábios de Gabriel se curvaram no esboço de um sorriso ao reconhecer o exato instante em que a compreensão se pintou nos olhos de Chloe. Relaxe, senhorita Harrington. Gabriel murmurou baixando a voz um tom. Eu não mato pessoas em elevadores. É péssimo para o estofamento. O elevador desceu com uma velocidade suave e silenciosa, mas para Chloe o tempo pareceu se esticar até o infinito. O indicador digital sobre a porta marcava a contagem regressiva. 5, 4, 3. Todos os seus instintos gritavam para ela correr, mas não havia lugar para onde ir. Gabriel Costa permanecia de pé com uma quietude absoluta, um predador em repouso. Ele não a encarava diretamente. A atenção parecia fixada no indicador de andar, mas Chloe conseguia sentir o peso da presença dele comprimindo o oxigênio do espaço reduzido. Ele vai estar esperando. Chloe sussurrou quase para si mesma. O pânico recomeçou a trepar pela garganta. Richard conhece o prédio. Terá tomado a escada de serviço. Ou chamado a equipe de segurança para me bloquear na garagem. Exatamente, confirmou Gabriel em tom conversacional. Ele é arrogante, mas não é estúpido. Tem 2 policiais de Nova York fora de serviço na folha de pagamento que funcionam como seguranças. Provavelmente já estão garantindo a saída B2. Chloe se virou para Gabriel com os olhos arregalados e inundados de desespero. Então pare o elevador. Me leve de volta ao saguão, por favor. Gabriel finalmente girou a cabeça e os olhos azuis e penetrantes dele se cravaram nos de Chloe. Se eu a levar ao saguão, Richard simplesmente a interceptará na entrada de veículos. Você é a noiva dele, não é? Aos olhos do público, vai parecer uma briga de casal. Ninguém vai intervir. Nunca intervém. Gabriel tinha razão. E a verdade daquilo formou um nó nauseante no estômago de Chloe. A sociedade adorava Richard Dallas. Era charmoso, rico e poderoso. Durante os últimos 2 anos, a portas fechadas, Chloe havia suportado a possessividade crescente dele, o gaslighting, e mais recentemente a violência física. Chloe havia tentado ir embora 2 vezes. Nas 2 vezes, Richard havia congelado as contas bancárias dela, destruído a reputação de Chloe nas galerias de arte onde trabalhava e ameaçado destruir o legado do pai falecido. Esta noite era a 3ª tentativa. Ela tinha uma mala guardada no armário da Grand Central e um celular pré-pago, mas primeiro precisava sair do prédio. O elevador parou. O tilintar mecânico soou como um prego no caixão. Por favor, Chloe sussurrou. As lágrimas finalmente transbordaram pelos cílios. Não deixe ele me levar. Gabriel estudou o rosto dela por um segundo longo e agônico. Eu não sou um salvador, senhorita Harrington. Homens como eu não fazem caridade. Tudo tem um preço. O que for, Chloe disse precipitadamente, lamentando na mesma hora a rendição total naquelas 2 palavras, mas sem ter outra escolha. As pesadas portas deslizaram. A garagem subterrânea era fria, banhada pela luz dura das lâmpadas fluorescentes.
Exatamente como Gabriel havia previsto, a menos de 3 metros do banco de elevadores estava Richard. O smoking impecável, a máscara do político afável firmemente recolocada no lugar. Flanqueando Richard, 2 homens robustos em ternos escuros, com as mãos repousando sinistrosamente próximas às cinturas. Os olhos de Richard se cravaram em Chloe, faiscando uma promessa escura e aterrorizante. Aí está você, meu amor. Estava muito preocupado com você, Richard disse avançando e estendendo a mão. Vamos para casa. Chloe se encolheu de volta para o interior do elevador e se aferrou ao corrimão de latão. Antes que Richard pudesse dar outro passo, Gabriel Costa saiu da cabine com uma graça fluida e assustadora. Gabriel não ergueu a voz, não buscou uma arma. Simplesmente plantou a bengala de empunhadura prateada no chão de concreto e fitou Richard. A senhorita não vai a lugar nenhum com você, senador, Gabriel disse em voz baixa. Richard parou de chofre, a testa franzida com confusão, e depois com uma indignação imediata. Olha, amigo, não sei quem você pensa que é, mas isso é um assunto privado entre minha noiva e eu. Richard congelou. Os olhos de Richard percorreram o terno sob medida, os traços afiados e implacáveis do rosto de Gabriel. A cor evaporou das bochechas do político tão rapidamente que parecia que ele estava prestes a desmaiar. Os 2 seguranças atrás dele ficaram tensos ao reconhecer o homem à sua frente, e as mãos se afastaram das armas como se os revólveres tivessem ficado em brasa. Senhor Costa, Richard balbuciou, a arrogância evaporando no ar. Eu não sabia que ela havia invadido seu elevador. Peço desculpas pelo incômodo. Vou levá-la e prontinho. Você me mal interpreta, Richard, disse Gabriel usando o primeiro nome do senador como um tapa verbal. Ela não invadiu nada. A senhorita Harrington está comigo. Richard piscou. A boca abriu e fechou. Ele olhou para Chloe, que assistia à cena boquiaberta, e depois de volta para o chefe da máfia. Com você. Mas ela é minha noiva. Corrigiu Gabriel sem esforço. A partir desta noite ela está sob meu emprego e minha proteção. Gabriel deu um passo lento para frente. A aura avassaladora do homem forçou Richard a dar um passo para trás de forma inconsciente. Se você voltar a contatá-la, se chegar perto dela, se ousar sequer olhar para a foto dela numa coluna social, farei com que tirem de você absolutamente tudo o que possui. Começando pela vida. Ficou claro. O silêncio na garagem era absoluto. O zumbido do sistema de ventilação parecia ensurdecedor. Richard, um homem que dominava legisladores e movimentava milhões de dólares, engoliu em seco de forma audível e acenou com a cabeça como uma criança repreendida. Sim, entendido. Saia da minha garagem, Gabriel sussurrou. Richard se virou e se afastou em passo rápido, com os seguranças pisando em seus calcanhares, ansiosos para colocar a maior distância possível entre eles e Gabriel Costa. Chloe permaneceu imóvel no elevador com o coração batendo com força contra as costelas. Ela acabava de presenciar o homem que a havia aterrorizado por 2 anos se desmoronar num esperpento patético e assustado com apenas algumas palavras. Gabriel se virou para Chloe. O fio frio e letal desapareceu do semblante, substituído de novo por aquele interesse calculista e predatório. Gabriel estendeu a mão grande e impecavelmente cuidada em direção a ela. Sua carruagem está esperando, senhorita Harrington, disse Gabriel, apontando para um elegante SUV preto blindado que estava com o motor ligado a alguns metros. Os vidros fumê ocultando os homens fortemente armados lá dentro. Chloe olhou para a mão de Gabriel, depois para o rosto dele. Você disse que tudo tem um preço. Qual é o seu? Falaremos dos termos do seu novo emprego no caminho, respondeu Gabriel. Mas sugiro que tome uma decisão rapidamente. As portas vão se fechar. Chloe olhou para a rampa escura e vazia da garagem, onde aguardavam a liberdade e a vulnerabilidade. Depois olhou para o diabo que lhe estendia a mão. Chloe a tomou, colocando os dedos trêmulos no aperto quente e firme de Gabriel, e saiu do elevador em direção a um mundo muito mais perigoso do que aquele do qual acabará de escapar. O interior do Cadillac Escalade blindado cheirava a couro escuro e rico e ao aroma persistente do perfume de Gabriel. Do outro lado do vidro antibalas fumê, o horizonte resplandecente de Manhattan se difumava enquanto avançavam rapidamente pelo norte pela FDR Drive. Chloe estava sentada rigidamente junto à porta, com os pés descalços recolhidos sob a bainha do vestido de seda amassado. Chloe esfregava o pulso roxeado enquanto a mente girava mais rápido do que as rodas sobre o asfalto. Gabriel Costa estava sentado à sua frente, uma sombra entre sombras. Gabriel não havia dito uma palavra desde que saíram da garagem subterrânea do pier.
Digitava metodicamente num elegante smartphone criptografado, o rosto iluminado apenas pelo duro brilho branco da tela. Para onde você está me levando? Chloe finalmente quebrou o pesado silêncio com a voz rouca. Para terreno neutro, respondeu Gabriel sem levantar os olhos. Uma casa segura em Sutton Place. Minha residência principal fica no Tribeca, mas Richard conhece a localização. Esta, ele não conhece. Richard é um senador estadual, disse Chloe com um tremor de pânico residual no peito. Tem a polícia de Nova York no bolso. Tem recursos. Ele não pode simplesmente deixar uma pessoa ir embora assim. Gabriel finalmente baixou o celular. A tênue luz dos postes passando lá fora, os olhos azuis e glaciais dele se cravaram nos de Chloe, cheios de uma diversão aterrorizante. Senhorita Harrington, a polícia de Nova York obedece ao prefeito. O prefeito obedece aos seus doadores. E eu sou dono dos bancos que financiam esses doadores. Richard é uma irritação menor, um mosquito zoando contra um vidro grosso. Não projete seu medo de Richard sobre mim. A arrogância absoluta da voz dele não era uma bravata. Era uma simples declaração de fatos. Aquilo a geou, e paradoxalmente foi a primeira coisa que a fez se sentir genuinamente segura em toda a noite. O SUV desviou da rodovia, navegando pelas ruas tranquilas e abastadas de Sutton Place antes de entrar num pátio privativo e cercado. A casa geminada era uma formidável estrutura de calcário e ferro forjado, completamente desprovida do acolhimento caloroso normalmente associado aos lares da alta sociedade. Parecia uma fortaleza moderna. Uma equipe de homens de terno preto movendo-se com precisão militar, flanqueou o veículo quando Gabriel desceu. Gabriel contornou o carro até o lado de Chloe, abriu a porta e estendeu a mão mais uma vez. Chloe hesitou apenas uma fração de segundo antes de aceitá-la. O interior da casa geminada era um exercício de minimalismo implacável. Os pisos eram de mármore negro polido. As paredes eram adornadas não com retratos de família, mas com arte contemporânea de qualidade museológica. Chloe, que havia passado os últimos 5 anos trabalhando como taxadora sênior na prestigiosa Galeria Gauguin, reconheceu na hora um roto original e um perturbador painel de Francis Bacon pendurado no hall de entrada. Gabriel a conduziu até um imenso escritório forrado de estantes de mogno escuro. Gabriel foi diretamente à licoreira de cristal sobre uma bandeja de prata e serviu 2 doses generosas de líquido âmbar. Macallan 25, disse Gabriel, entregando-lhe um pesado copo de cristal. Beba. Você parece que vai se partir a qualquer momento. Chloe deu um gole tentativo. O uísque queimou a garganta, deixando um calor agradável no estômago. Você disse que falaríamos dos termos. Que tudo tem um preço, disse Chloe. Gabriel se apoiou na borda do enorme escritório de carvalho, cruzando os tornozelos. Exatamente. Sente-se, Chloe. O que vou lhe contar exige que você esteja sentada. Chloe afundou lentamente no macio sofá Chesterfield de couro. Gabriel a fitou por um instante. Seu pai, o juiz William Harrington, não morreu de um infarto súbito há 6 meses, declarou Gabriel com uma voz desprovida de qualquer inflexão. O coração de Chloe parou. O copo na mão dela tremeu, respingando algumas gotas do precioso uísque sobre o pulso rocheado. O quê? O laudo do legista. Os registros médicos foram falsificados, interrompeu Gabriel com suavidade. Comprados por $250 mil. Seu pai foi assassinado. A sala pareceu girar. Chloe fechou os olhos e uma onda de náusea a invadiu. Quem? Chloe sussurrou. Richard, respondeu Gabriel. Ou mais exatamente, homens contratados pela família Moretti, agindo em nome de Richard. Os olhos de Chloe se abriram de golpe. Isso é impossível. Richard adorava meu pai. Era o protegido dele. Richard me ajudou a organizar o velório. Richard é um parasita, corrigiu Gabriel friamente. Seu pai era um juiz federal que supervisionava um enorme processo de crime organizado. Durante a investigação, ele se deparou com um livro razão, um registro físico manuscrito que detalhava décadas de propinas políticas e lavagem de dinheiro. Esse registro vinculava diretamente a família Moretti às finanças da campanha de Richard. Se esse livro viesse a público, Richard passaria o resto da vida em ADX Florence, e os Moretti seriam arrasados. Chloe lutava para processar a informação. O homem com quem havia dormido, o homem cujo anel havia carregado no dedo, era o responsável pela morte do único familiar que lhe restava. Uma fúria fria e oca começou a substituir o medo. Por que você está me contando tudo isso? Chloe perguntou com a voz endurecendo. Você é Gabriel Costa. Os Moretti são seus rivais. O que um juiz morto tem a ver com você?
Um lampejo de genuíno respeito apareceu nos olhos de Gabriel, porque seu pai era astuto. Ele sabia que vinham atrás dele. Antes de ser morto, seu pai escondeu o registro. Ele codificou a localização em um bem físico, um ativo que lhe deixou em testamento. Uma pintura. Chloe prendeu a respiração. À vista da floresta de Fontainebleau de Corote. Exatamente, Gabriel assentiu. Uma medíocre paisagem do século XIX de Jean-Baptiste Camille Corot, que valeria talvez $50.000 numa boa sessão de leilão. No entanto, neste momento está guardada numa câmara de inventário com previsão de ser leiloada pela Christie's em 3 semanas para quitar as dívidas pendentes do seu pai. Dívidas que Richard criou artificialmente para forçar a venda. Ele não podia simplesmente roubá-la. Muitos olhos observando, explicou Gabriel. Seu pai se certificou de que a pintura estivesse bem segurada e sob a jurisdição de um inventariante independente. O plano de Richard é comprá-la no leilão de forma legal, destruir o registro e garantir seu futuro político. E mantinha você por perto, controlando você, para se certificar de que nunca descobrisse nada. Chloe olhou para as próprias mãos. Os hematomas no pulso latejavam. Tudo encaixava de uma maneira nauseante e aterrorizante. O isolamento repentino, o controle financeiro, o gaslighting. Ela não era uma noiva. Era uma prisioneira. Então qual é o acordo, Gabriel? Chloe perguntou, erguendo o olhar e sustentando o da do chefe da máfia sem pestanejar. Gabriel se afastou da escrivaninha e caminhou em direção a ela. Eu quero o registro. Com ele posso destruir completamente a proteção política da família Moretti e absorver seus territórios. Em troca ofereço 2 coisas. Primeiro, proteção absoluta. Richard nunca mais vai tocar em você. Segundo, ofereço vingança. Vou deixar você ver como derrubou tudo até os alicerces. E o que eu preciso fazer? Chloe engoliu em seco. Você vai me ajudar a comprar essa pintura na Christie's, disse Gabriel suavemente, inclinando-se até que o rosto ficou a centímetros do dela. Vai atuar como minha consultora de arte exclusiva. Vai morar nesta casa. Vai ser vista ao meu lado em cada gala, em cada inauguração de galeria, em cada evento da alta sociedade de Manhattan. Vamos fazer Richard suar, e depois vamos destruí-lo. Chloe fitou aqueles olhos azuis e glaciais. Estava fazendo um pacto com o diabo, adentrando voluntariamente o submundo. Mas olhando para trás, para a memória do sorriso cruel de Richard, Chloe percebeu que não tinha mais nada a perder. Chloe pousou o copo de cristal na mesinha de centro. Vou precisar de um novo guarda-roupa, disse Chloe com calma. E do meu próprio quarto. Os lábios de Gabriel se curvaram num sorriso lento e perigoso. Feito. 3 semanas depois, o ambiente na sala principal de leilões da Christie's no Rockefeller Center era eletrizante. O ar vibrava com os murmúrios discretos de multimilionários, dignitários estrangeiros e magnatas de Wall Street. Chloe estava perto da parte de trás da sala com o coração batendo num ritmo constante e controlado. Ela não se parecia em nada com a garota apavorada e descalça que havia se jogado dentro de um elevador de serviço. Usava um deslumbrante vestido verde esmeralda Oscar de la Renta decotado nas costas com o cabelo preso num elegante coque. Ao redor do pescoço, um colar de diamantes negros sem mácula, um presente de Gabriel. Embora Chloe soubesse que era um colar para sinalizar ao mundo criminoso que ela era intocável. A poucos passos, fundindo-se às sombras como um espectro assustador, estava Silas, o principal executor de Gabriel, um homem construído como um tanque alemão com uma cicatriz que atravessava a sobrancelha esquerda. Silas era a sombra permanente de Chloe. O próprio Gabriel estava na parte da frente da sala, conversando em voz baixa com um príncipe saudita. Gabriel usava um smoking azul meia-noite sob medida, irradiando uma aura de poder letal que abria caminho pela multidão como o mar vermelho. Você está linda, Chloe. A voz provocou um calafrio de gelo pela espinha. Chloe se virou lentamente. Richard estava atrás dela, segurando uma taça de champanhe. Richard tinha uma aparência imaculada, elegante e totalmente furioso. Os olhos dele pousaram em Silas, que imediatamente deu um passo pesado para a frente com a mão deslizando para dentro do paletó. Se afaste, Richard, disse Chloe com uma voz notavelmente firme. Chloe se surpreendeu ao descobrir que não sentia medo, apenas um profundo e absoluto nojo. Richard deu uma risada e se aproximou mais um passo, baixando a voz para que apenas Chloe pudesse ouvi-lo. Você acha que é esperta se escondendo atrás de um mafioso. Acha que Costa se importa com você. Você é uma peça no tabuleiro, Chloe. Quando ele conseguir o que quer, vai te jogar aos lobos. Melhor os lobos do que um parasita, respondeu Chloe, ecoando as palavras de Gabriel. O rosto de Richard acendeu de raiva.
Richard estendeu a mão para agarrar o braço dela, o reflexo de 2 anos de controle. Não chegou a tocá-la. Uma mão grande e elegante se fechou sobre o pulso de Richard com a força de uma prensa hidráulica. Gabriel Costa havia cruzado a sala em questão de segundos, movendo-se com uma velocidade silenciosa antinatural para um homem da sua envergadura. Senador, Gabriel murmurou com a voz convertida numa ameaça de seda. Acho que expliquei com toda a clareza o que aconteceria se você chegasse perto da senhorita Harrington. Richard fez uma careta e tentou retirar o braço, mas o aperto de Gabriel era inabalável. Várias cabeças se viraram na direção deles. A conversa educada no raio imediato foi morrendo. Me solte, Costa, Richard sibilou entre os dentes, consciente dos olhares sobre eles. Este é um lugar público, e essa é a única razão pela qual você ainda respira, respondeu Gabriel com agrado, liberando o pulso de Richard com um empurrão brusco. Vá se sentar, Richard. O leilão está para começar. Vamos ver quem tem os bolsos mais fundos. Richard alisou os punhos, lançou um olhar envenenado para Chloe e se dirigiu para a primeira fileira em passo rápido. Gabriel se virou para Chloe e a expressão dele se suavizou levemente. Está bem. Estou bem, disse Chloe erguendo o queixo. Vamos buscar a pintura do meu pai. O leiloeiro tomou o pódio. Vários lotes de alto valor foram resolvidos rapidamente. Um esboço de Picasso. Uma tiara da Cartier. Finalmente, o lote 42 foi anunciado. Lote 42. Jean-Baptiste Camille Corot. Vista da floresta de Fontainebleau. Olhos sobre tela. Abrimos a oferta em $50.000. A paleta de Richard disparou no mesmo instante. 50.000 obrigado, senador. Gabriel não levantou a paleta. Simplesmente captou o olhar do leiloeiro e assentiu levemente. 100.000 pelo cavalheiro ao fundo. Um murmúrio se propagou pela sala. Dobrar a oferta de uma vez só era um movimento agressivo e hostil no mundo da arte. A mandíbula de Richard se tensou. Richard levantou a paleta novamente. 150.000. Gabriel assentiu de novo. 500.000. A sala prendeu a respiração. Richard se virou no assento, fulminando Gabriel com um olhar de absoluta incredulidade. A pintura não valia nem de longe aquela cifra. Era uma demonstração descarada de dominância. O rosto de Richard empalideceu. Richard sabia que não conseguia igualar o capital líquido de Gabriel Costa, mas também sabia que a vida dele dependia de se apoderar daquele registro. Suando, Richard levantou a paleta. 600.000. Gabriel não esperou nem pelo leiloeiro. $1 milhão, retumbou a voz grave dele pela sala em silêncio. O silêncio que se seguiu foi absoluto. O leiloeiro piscou e bateu suavemente com o martelo. Uma vez, 2 vezes. Vendido. Richard desabou na cadeira. Derrotado. Sua carreira política e sua vida estavam agora nas mãos do homem que estava ao lado da ex-noiva dele. 1 hora depois, de volta à casa geminada fortificada de Sutton Place, a pintura repousava sobre o grande escritório de carvalho de Gabriel. Chloe estava debruçada sobre ela com as mãos trêmulas. Gabriel lhe estendeu um par de luvas de couro grosso e uma fina alavanca de aço. É o legado do seu pai, disse Gabriel em voz baixa. Deveria ser você a abri-lo. Respirando fundo, Chloe inseriu a alavanca entre a antiga moldura de madeira e o suporte da tela. Com o estalo seco, a madeira se partiu. Oculto no interior de uma seção esvaziada da moldura havia um pequeno USB criptografado de cor preta. Chloe o pegou. Aquilo era a prova que destruiria Richard e levaria os Moretti à ruína total. Chloe se virou esperando que Gabriel estendesse a mão e exigisse o dispositivo. Era o preço da proteção dele. Em vez disso, para sua surpresa, Gabriel se dirigiu a uma poltrona de couro, se sentou e serviu um copo de uísque. Gabriel a fitou com os olhos glaciais completamente impenetráveis. O código do cofre embutido no chão é 0419, disse Gabriel com calma. Guarde lá dentro. Chloe o encarou desconcertada. Você não quer ficar com ele? Quero sim, respondeu Gabriel. Mas não preciso tê-lo nas mãos para saber que é meu. Você fez um acordo comigo, Chloe. E ao contrário dos políticos a que você está acostumada, eu honro meus compromissos. Vamos destruí-lo juntos. Quando você estiver pronta. Chloe olhou para o pequeno USB preto, depois para o implacável chefe da máfia que acabava de entregar a ela as chaves do próprio reino. Pela primeira vez em 2 anos, Chloe não se sentia uma vítima. Ela se sentia perigosa. Estou pronta, disse Chloe, e a voz dela ecoou clara na sala silenciosa. Vamos queimar tudo até os alicerces. Gabriel sorriu, um sorriso genuíno e predatório que acelerou o pulso de Chloe por razões completamente diferentes.
Amanhã, senhorita Harrington, ele disse com a voz rouca. Amanhã ateamos fogo. O brilho do software de decriptação pintava os traços afiados de Gabriel num azul duro. Chloe e Gabriel estavam sentados no bunker de segurança subterrâneo da casa geminada de Sutton Place, cercados de servidores que zumbiam como uma besta viva e respirante. O pequeno USB preto estava conectado a um terminal completamente isolado do mundo exterior. Chloe estava de pé atrás da poltrona de Gabriel, observando a barra de progresso avançar lentamente pela tela. Você disse que ia queimar hoje, murmurou Chloe. O vestido esmeralda havia sido trocado por um blazer preto bem ajustado e uma blusa de seda. Chloe tinha menos aparência de prisioneira e mais de diretora executiva se preparando para uma aquisição hostil. Paciência, Chloe, respondeu Gabriel com os dedos voando pelo teclado mecânico. Para destruir corretamente um senador estadual, não basta entregar provas a um guarda de trânsito. Estamos roteando isso diretamente para o Distrito Sul de Nova York, passando completamente por cima da polícia de Nova York. A unidade de corrupção pública do FBI vai estar batendo na porta de Richard antes que ele termine o expresso da manhã. A tela piscou de repente em vermelho. Acesso negado. Dupla autenticação necessária. Chloe franziu a testa e se inclinou para a tela. Uma senha. 2 senhas, na verdade, corrigiu Gabriel com uma estranha e pesada tensão na voz. Gabriel digitou uma complexa cadeia de caracteres alfanuméricos no primeiro campo. O campo ficou verde. O fôlego de Chloe falhou. Como você sabia a primeira senha? Gabriel girou a poltrona para encará-la. A calma glacial dos olhos havia sido substituída por algo muito mais intenso, uma tempestade de segredos guardados por muito tempo. Porque Chloe, seu pai e eu compartilhávamos mais do que um ódio mútuo pela família Moretti. Compartilhávamos uma conta bancária. O silêncio no bunker foi ensurdecedor. Chloe deu um passo para trás. Do que você está falando? Meu pai era um juiz federal. Era um pragmático, disse Gabriel com suavidade, se levantando para encurtar a distância entre eles. Há 10 anos, quando o Sindicato Costa estava fazendo a transição de operações de rua para o capitalismo de risco legítimo, precisávamos de uma mente jurídica. Alguém que conhecesse exatamente como o sistema funcionava para poder desmontá-lo legalmente. Seu pai foi o arquiteto do meu império corporativo. Ele não investigava os Moretti para o governo. Ele os investigava para mim. A sala girou. Chloe se agarrou à borda da mesa de aço. O pai íntegro e respeitoso da lei que havia chorado era uma ilusão. O juiz William Harrington era o sócio silencioso da família Costa. Richard descobriu, sussurrou Chloe. As peças do quebra-cabeça se encaixavam de uma vez com uma clareza aterrorizante. Por isso ele matou meu pai. Richard encontrou o registro que detalhava os pagamentos aos Moretti, disse Gabriel com suavidade. Sim, mas ele também encontrou provas dos vínculos do seu pai comigo. Richard acreditou que podia chantagear os Moretti para que financiassem a campanha dele para o Senado, e ao mesmo tempo se casar com você para garantir os ativos ocultos do seu pai. Ele não percebeu que seu pai havia criptografado o registro, escondendo a única alavanca que Richard possuía. E eu? Perguntou Chloe com a voz tremendo, não de medo, mas de uma raiva elétrica e crua. Me resgatar foi apenas uma transação de negócios. Você só precisava da filha para abrir o cofre. Gabriel entrou no espaço de Chloe. Gabriel estendeu a mão e os dedos quentes e ásperos roçaram a linha da mandíbula dela. Se isso fosse apenas um negócio, teria deixado o Richard te levar naquela garagem, o matado no dia seguinte e apanhado a pintura sozinho. Trouxe você aqui porque você é uma Harrington. Metade do Império Costa pertence a você por sangue. Você não é minha funcionária, Chloe. Você é minha sócia. Gabriel apontou para o segundo campo de senha que piscava na tela. Seu pai deixou a chave final para você. Qual é? Chloe fitou a tela com o coração batendo num ritmo frenético contra as costelas. Estava à beira de um precipício. Digitar a senha significava destruir o próprio passado e abraçar um futuro aterrorizante e ensanguentado. Chloe olhou para Gabriel, o diabo que a havia salvado, o monstro que lhe havia dito a verdade quando os homens bons da vida dela não tinham lhe dado nada além de mentiras violentas. Chloe se aproximou do teclado. Chloe digitou o nome do barco favorito do pai, um velho esquife de madeira com o qual costumavam navegar em Montauk. A tela se iluminou em verde. Decriptação concluída. Transferindo arquivos. Pronto, sussurrou Gabriel de pé tão perto que Chloe conseguia sentir o calor que irradiava do peito dele. Ao meio-dia, Richard Dallas estará sob custódia federal no Centro Correcional Metropolitano e os Moretti estarão atrás dele por ter perdido o registro.
Horas depois, a televisão do Penthouse de Gabriel no Tribeca transmitiu a notícia de última hora. A faixa na parte inferior da tela dizia em letras vermelhas em negrito: Senador Richard Dalles preso no Hotel Waldorf. Acusação massiva por crimes de organização criminosa. As imagens mostravam Richard, despojado da arrogância habitual, sendo empurrado para o interior de um veículo blindado do FBI com as mãos algemadas atrás das costas. Richard parecia aterrorizado. Richard parecia destruído. Chloe estava de pé na ampla varanda de vidro com vista para o horizonte de Manhattan. Tinha um copo de Macallan 25 na mão. O vento frio agitava o cabelo ao redor do rosto, mas Chloe se sentia completamente intocável. A pesada porta de vidro deslizou e Gabriel saiu para o terraço. Gabriel não usava paletó, com as mangas arregaçadas revelando as tatuagens escuras e intrincadas que envolviam os antebraços. Gabriel se colocou ao lado dela e contemplou a cidade que agora governavam juntos. Você se sente vingada? Gabriel perguntou em voz baixa. Chloe deu um gole de uísque, saboreando a queimação. Ela pensou nos hematomas do pulso, agora desvanecidos para um amarelo apagado. Pensou na garota apavorada do elevador. Aquela garota havia morrido. Me sinto poderosa, respondeu Chloe, se virando para encarar os chamejantes olhos azuis de Gabriel. Os lábios de Gabriel se curvaram num sorriso escuro e devastador. Gabriel tirou o copo de cristal da mão dela, depositou-o sobre o parapeito de pedra e puxou Chloe contra o peito. O beijo dele não foi suave. Foi uma marca, uma feroz colisão de dominância e rendição absoluta. Chloe devolveu o beijo com igual ferocidade, com as mãos enredadas no cabelo escuro dele, completamente consumida pela bela e aterrorizante escuridão que havia escolhido. Chloe havia fugido de um monstro, e acabado se tornando a rainha do submundo. Você viu esse giro chegar. Se a jornada sombria e apaixonante de Chloe e Gabriel pelo coração do submundo nova-iorquino te deixou na beira do sofá, não deixe a história terminar aqui. Dá um like, compartilha esse vídeo com seus amigos viciados em romance e drama, e se inscreve no canal para mais histórias intensas da máfia. Ativa o sininho de notificações para não perder nenhum capítulo.